queremos te adorar com humilde oração. Neste santo lugar, sua presença aqui sentir, a sua voz poder ouvir, com reverência e louvor. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, doador da eterna graça, do amor e do perdão. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, de joelho nos prostramos em humilde adoração. Meu boa noite a você, meu amigo, meu irmão. Que alegria, que prazer podermos estar juntos mais uma vez aqui na TV Sinec com o programa Palavra de Fé. É muito bom quando Deus nos concede o privilégio, a oportunidade de compartilhar este amor maravilhoso do qual o Senhor nos revelou. Essa carta maravilhosa que é a Bíblia Sagrada para todos os seres humanos, para que possamos entender o propósito do Senhor nas nossas vidas e abrir o coração para que Ele faça morada e nós caminhemos rumo a Canaã celestial, que está muito perto. Pois Jesus em breve virá nos buscar para levar-nos a Canaã celestial, aonde não vai haver mais tristeza, dor, sofrimento, angústia, morte, aonde vai existir alegria no coração, porque nós vamos estar na presença do Senhor. Meu boa noite a você. Como de costume, eu gostaria de elevar uma oração ao Senhor, pedindo a direção para que tudo que seja feito aqui seja somente para a honra e para a glória do nosso Senhor. Eu vou curvar a minha fronte aqui e vou orar, e você do outro lado, ore para que Deus me use e aquilo que você está esperando, Deus mostre através da sua palavra. Santíssimo Deus e eterno Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo, eterno e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio, que neste momento, ó Pai, o Senhor possa não olhar para minhas fraquezas, imperfeições, mas usar-me, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos, para que a mensagem possa calar fundo ao coração daqueles que estarão ouvindo e também ao meu coração, ó Pai, pois eu necessito muito de Ti, pois Tu és a razão do nosso viver, Senhor. Perdoe nossos pecados, nos conceda a direção do Espírito Santo e a proteção dos santos anjos, no doce nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E também vamos louvar ao Senhor, porque há uma luta constante em nosso viver. Tanta dor, tens pensado em desistir, sem forças para vencer, mas para que desesperar? Basta apenas confiar. Com teus braços de amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Se a vida me trouxer tristeza e pesar, confie
que o Senhor Jesus vai lhe amparar. Sua paz Ele dará e a calma reinará. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Já não tenho mais temor, olhando para Jesus. Quando vem a escuridão, eu vejo tua luz. Grande preço Ele pagou ao sofrer intensa dor. Com seu sangue lá na cruz, Ele me tornou mais que vencedor. Se a vida me trouxer tristeza e pesar, confie que o Senhor Jesus vai me amparar. Sua paz Ele dará e a calma reinará. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Mais que vencedor. Essa é a promessa do nosso Senhor. Ele prometeu fazer-nos mais que vencedores. Para isso acontecer em nossas vidas, precisamos de fazer o quê? Abrir os nossos corações para que Jesus faça morada e transforme a nossa vida. O velho homem, o homem que falava aquelas coisas, aquelas besteiras, não vai mais praticar esse tipo de coisa, porque ele já é um novo homem. Ele anda hoje na retidão. E aí Jesus, ele disse: seremos mais que vencedores. Semana passada nós estudamos sobre Saul e sobre Davi. Saul, o rei Saul, ele perseguiu até o final praticamente da sua jornada como rei a Davi, que foi escolhido por Deus para que pudesse destruí-lo e continuar com o seu reinado. Mas Deus já tinha provido o rei Davi para substituir a Saul, que não andou segundo os princípios de Deus, se desviou dos caminhos e ele não quis a proteção de Deus. E aí foi para uma guerra contra os filisteus, perdeu a vida a ele, Jonatas e os 2 filhos dele, toda a família de Saul praticamente que estava na guerra, perderam, e Davi começou ao seu reinado. E Davi, no seu reinado, ele também não teve um reinado assim perfeito. Davi também teve muitas falhas no reinado dele durante o período do qual ele viveu na sua época. Como é conhecido, Davi segundo o coração de Deus, mas Davi teve alguns deslizes, e sempre acontece isso na vida daquele que busca a presença do Senhor, que quer andar na retidão.
buscando fazer o melhor, amando ao seu próximo como a ti mesmo, tentando lutar para fazer aquilo que agrada a Deus. E Davi, ele fez, mas só que teve uma ocasião do qual Davi, ele foi um homem guerreiro. Deus o constituiu como rei para defender a sua nação, para proteger a sua nação, lutar contra os inimigos, e Deus dava vitória constantemente para Davi. Todas as guerras, Deus ia na frente e lutava juntamente com Davi para vencer o inimigo e o mal não prevalecer diante da humanidade. E aqui Davi, um certo tempo, depois de tantas guerras, aqui no versículo 11 do 2 Samuel, livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante, vem dizendo assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Davi enviou os seus soldados, ele sempre estava em todas as batalhas, Davi não deixou uma batalha de lado, ele sempre foi o primeiro a promover e a estar na frente de todo mundo ali, mas dessa vez Davi, ele resolveu ficar no seu palácio, e ele ficou no seu palácio ali em Jerusalém. E vem dizendo o versículo 2 do capítulo 11 de 2 Samuel: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu. Aqui já vem dizendo que essa mulher que Davi viu e que Davi admirou era uma mulher comprometida, uma mulher que tinha a sua família, e o seu marido estava guerreando. Davi enviou Urias, que estava guerreando, estava defendendo o reinado de Israel, de Jerusalém. Ele estava ali. E aí Davi, no versículo 4, então Davi enviou mensageiros que trouxeram ela. E ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Deus deu todo o privilégio para Davi. Davi tinha tudo o que ele precisava. Davi tinha suas esposas, Davi tinha o seu exército, seus empregados, tinha o seu palácio, tinha alguns filhos já, e ainda assim ele não estava contente com o que ele tinha. Ele quis se apoderar daquilo que não era dele, e transgredindo automaticamente a palavra de Deus. Davi, ele deu uma deslizada, e o Senhor vem dizendo aqui, no versículo 6 do capítulo 11 de 2 Samuel: então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava a Joabe, se achava o povo e como ia a guerra. Olha só que cara de pau que Davi teve. Ele aprontou, errou, mandou chamar o marido, tirar o marido da guerra para vir tentar minimizar a situação. E olha aqui que interessante. Depois disse Davi, no versículo 8, depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa de Israel, logo lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias, presta bem atenção no versículo 9 em diante, porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Imagine, Davi estava tentando arrumar um jeitinho de escapar, levando Urias para a casa dele, para que se deitasse com a mulher. Deitando-se, poderia dizer: olha, o filho é de Urias. Mas ali Davi, ele já começa a ficar desesperado, ele começa a não entender as coisas da qual ele começou a fazer errada. E aqui no versículo 10 vem dizendo: fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vês tu de uma jornada? Por que não destes à tua casa? Olha a resposta de Urias para o rei Davi:
Respondeu Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, que era o capitão, que era o comandante lá, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo, olha só, tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Você imaginou a cara de Davi quando Urias citou essas palavras? Que pancada que ele levou, que desavença, ele tendo praticado um adultério, manda trazer o soldado, o esposo de Betseba, manda Urias para a casa dele, ele não vai porque ele está defendendo a pátria e o reinado de Davi. Eu não vou porque o Senhor, a arca do Senhor está em tendas, o meu capitão Joabe, o meu líder está lá em tendas, os soldados estão todos em tendas, porque eu me deitaria, iria para minha casa comer e beber, enquanto os meus irmãos estão lá sofrendo, estão correndo risco de vida. O Senhor prometeu que nos daria, então nós vamos à luta, nós vamos à batalha defender o nosso povo de Israel. Que situação que Davi se encontrou. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi convidou-o e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os seus servos de seu senhor, porém não desceu à casa da esposa. Que angústia, que dor no coração que aquele homem estava sentindo. Davi não conseguia mais suportar toda aquela situação. Ele precisava de resolver esse problema, porque ficaria uma coisa, sabe, assim, uma tragédia para o reinado de Davi. Seria uma tragédia. O soldado lutando, combatendo por Israel, enquanto Davi estava com a mulher de um dos soldados dele. Que vergonha, que vexame diante de todas as nações Davi iria passar. E ele fez o possível e o impossível para que Urias fosse lá, para ele encobrir o pecado, para que ele não fosse descoberto do pecado que ele estava cometendo. E muitas vezes nós agimos assim. Você lembra no início, quando Deus criou Adão e Eva, e disse para eles tomarem cuidado, que o inimigo andava ao derredor deles? Então, Eva, por sua vez, ela foi até o local proibido. E no local proibido ela não resistiu à tentação e ela caiu. E as consequências vieram. Davi também, ele estava num local proibido, local que não era para que o rei estivesse ali. Mas Davi deu uma vacilada, deixou que o inimigo tomasse conta dele, seduziu a praticar o adultério, para que as consequências viessem, para que ele pudesse depois chegar: olha aí, Senhor, Davi, a quem tu escolhestes como rei, tirastes a Saul, que não obedeceu a tua voz, mas olha Davi também. Davi não está obedecendo a tua voz, Davi está fazendo aquilo que ele quer, inclusive está adulterando coisa que Saul não fez, Davi está praticando, pegando a esposa de Urias, trazendo para o seu palácio, deitando-se com ela, engravidando-a. Olha só, e agora? O que o Senhor vai fazer? Aí Davi, ainda com todo esse recurso que ele buscou, embebedou ele, tentou fazer ele voltar para casa, não conseguiu. E olha o que Davi, ele faz no versículo 14 de 2 Samuel. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo: ponde Urias na frente da maior força de peleja, e deixa sozinho para que seja ferido e morra. Olha a que ponto Davi chegou. Olha que situação, a que ponto ele chegou. Querendo, já que não conseguiu enviar Urias para sua casa, então ele manda que Joabe coloque ele na frente de batalha, retirem-se os soldados e deixa que ele morra. Praticamente Davi apunhalou Urias no momento da carta, não, no momento que ele já tinha adulterado.
Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens, versículo 17, da cidade, e pelejaram contra Joabe. Caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias. Não foi só Urias, não, que Davi colocou para que fosse morto. Davi matou muitos outros soldados que estavam defendendo a ele, que estavam defendendo ao reinado de Davi. Davi matou seus próprios soldados. Olha que situação que Davi estava. E Davi, ele praticando essas atitudes. Aí realmente Urias morreu, aí ela ficou viúva. Davi, com tanto peso na consciência, falou: bom, então vou trazer ela para dentro da minha casa, e aqui dentro da minha casa, ninguém lá fora vai ficar sabendo, só vai ficar aqui internamente, e está tudo certo. Aí o Senhor diz no capítulo 12, versículo 1 em diante: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado, e grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que compara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comiam do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Vindo um viajante, o homem rico não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha dos homens, do homem pobre, e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu. Mas quem que é esse daí? Tendo tudo isso em mãos, ainda assim vai e tira daquele que não tem, daquele pobrezinho, daquele que necessita daquela ovelha, daquele animal para sustentar a família, para dar o alimento para a família. Esse homem merece morrer. Quando Davi fala que esse homem merece morrer, Natã fala para ele: tu, Davi, é este homem. Mesmo assim, Davi não tinha confessado os seus pecados. O Senhor precisou de enviar o profeta para que fosse até Davi e revelasse que ele tinha praticado aquilo que não agradava ao Senhor. Muitas vezes nós escondemos as coisas, achamos que estamos fazendo tudo que ninguém está vendo, que ninguém nem vai perceber o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Mas Deus, Ele está olhando, e Ele está vendo a cada pensamento. Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o nosso falar. Antes que a palavra venha à nossa boca, o Senhor já a conhece. Os nossos pensamentos o Senhor já conhece. Não queira fazer as coisas erradas. Hoje você pode até se sair bem. Daqui 1 ano, 2 anos, você pode desfrutar das coisas erradas que você fez. O inimigo te dá e você desfruta delas por um período de tempo, mas vai chegar um momento que você vai ter que prestar a conta com o Senhor. Aqui no versículo, vamos aqui, capítulo 12, versículo 11. Assim diz o Senhor: eis que da tua casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas, e em plena luz deste sol. Versículo 12 do capítulo 12 de 2 Samuel: porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto, deste motivo que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então o filho que estava em Betseba, que era de Davi, Davi jejuou, não queria comer nada, enquanto Deus não mostrasse realmente. Ele diz: quem sabe Deus possa
deixar que essa criança nasça, mas Deus não permitiu que nascesse ali ao homem, aquele filho de Davi com Betseba. E Davi teve vários filhos depois dessa ocasião. Betseba já estava lá, teve vários filhos, e dentre eles teve Absalom. E Absalom, você lembra que Deus falou que na tua casa, pelo mal que você praticou, ele vai continuar dentro da tua casa e você vai colher o que você plantou? Então aqui vem dizendo que Amon, filho de Davi, ele planejou, ele gostava da irmã de Absalão, era uma jovem bonita e queria casar-se com ela, entre aspas. Então ele preparou todo o ambiente, foi lá, a irmã era virgem, levou a irmã, tirou todos os criados, disse para a irmã se deitar com ele, ela recusou, e ali ele pega ela à força, e ali ela fica de uma forma entristecida, porque vendo Amon, filho de Davi, praticar aquele ato, disse: vai ao meu pai, vai ao teu pai, ele dará a mim para você. E ele não quis, ele quis aproveitar do momento, a situação de empolgação, abusou daquela jovem, depois se arrependeu, não do abuso, de ter chamado ela para estar ali e casar-se com ela. Ele sentiu nojo, e ali começou a tragédia da qual o Senhor falou. E ali Absalão fica sabendo dessa história, que a sua irmã foi envergonhada, porque até hoje, é um desrespeito ao Senhor, antes do casamento praticar sexo. Antes do casamento praticar sexo é uma abominação aos olhos do Senhor. E ali, Absalão, vendo aquela situação, a pessoa na época, ela poderia ser até apedrejada por adultério. E ali Absalão deixou passar 2 anos, mas aquilo estava impregnado no coração dele. Ele queria se vingar de Amon de qualquer jeito. Ele queria porque queria se vingar de Amon. Ele falou: vou me vingar de Amon. E ele preparou uma festa. E convidou todos os irmãos, todos os filhos de Davi. Falou, inclusive foi a Davi: pai, vamos lá para a festa que eu vou fazer. Eu gostaria que o senhor fosse. Davi recusou, não foi, mas permitiu que todos os filhos fossem. E Absalão, com aquele ódio no coração, para se vingar, ele planejou, ele disse: olha, a hora que Amon vier, como ele é forte, como ele é mais forte do que eu, vamos embriagá-lo, da mesma forma que Davi quis embriagar aquele soldado Urias para mandá-lo para casa. O seu irmão diz: vamos embriagá-lo e depois eu o matarei ele. E os servos de Absalão fizeram segundo a palavra de Absalão, e Absalão foge. Ele foge porque a notícia chega ao seu pai. Quando chega ao pai, ele já fica desesperado. Rei Davi, parece que Absalão nesta festa. O coração de Davi já começou a ficar novamente amargurado, triste. Ele já começou a rasgar as suas vestes, até que a notícia verdadeira chegou. Não, quem morreu só foi Amon. E Davi lembrou do que Amon tinha praticado. E Davi lembrou do que Deus tinha falado para ele: porque tu pecastes da forma que fizestes quando eu te elegi rei de Israel, te dei tudo aquilo que você precisava, e você ainda assim não estava contente, e foi pegar a ovelhinha daquele pobre homem e ainda mandou matá-lo. Agora essa mesma dor que a família de Urias estava sentindo, você também vai sentir, ó rei Davi. Não interessa se você é pastor, se você é líder, se você vai sentir se você errou. E ali Davi, como líder da nação, ele começa a sentir a dor, ele começa a ver a mão de Deus ali dentro da casa dele, porque ali Davi, ele disse que se arrependeu, Deus o perdoou, mas a consequência daquilo que ele praticou, das coisas erradas que ele praticou, estavam ali diante dele. E Absalão ali, ele mata seu irmão e foge, e passa alguns anos longe da cidade. Ele vai para Tamai. Absalão foge, no capítulo 13, versículo 37 em diante. Absalão, porém, se foi a Tamai, filho de Amiúde, rei de Gesur,
E Davi pranteava ao seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gessur, onde esteve 3 anos. E aí, vendo que Absalão estava longe, também quer dizer, Davi não perdeu um filho. Ele perdeu praticamente 2, porque o outro teve que fugir. Porque senão ele teria que matar aquele que matou o próprio filho. E ele perderia os 2 filhos. Mas Absalão, ele foi para um outro país, buscar refúgio, buscar aonde ele pudesse se manter, fora de Jerusalém, fora de Judá, para poder ficar ali. E aí passa-se alguns anos também, né? 3 anos passaram-se. E Davi começou a sentir saudades de Absalão. Já tinha perdido Amon. Agora fica sem o seu filho Absalão. Mesmo apesar de tudo que ele fez, ainda Davi o amava. E ali Absalão, Joabe prepara uma armadilha, manda uma mulher ir ter com Davi, dizendo que ela tinha 2 filhos, e dos 2 filhos, um matou o outro numa luta, e os familiares queriam que ela também entregasse o outro filho para que pudesse ser morto e pagar aquilo que ele fez. E ela falou: se eu fizer isso, ó rei Davi, a herança do nome do meu marido vai ser extinta. Não posso fazer isso. Mas isso daí era uma armadilha de Joabe, para que pudesse trazer Davi, olhasse e visse novamente com uns olhos mais abrandados, para trazer Amon de volta. E Joabe consegue. Davi diz: olha, então vai buscar Absalão, e Absalão vai ficar, mas eu não quero ver o rosto dele. Você perdoa, mas você não quer ver a pessoa passar do teu lado. Não é correto. Quando você perdoa, tem que perdoar por completo. Davi estava mais uma vez deslizando ali. Então Absalão, ele volta, e aí Absalão arruma um jeito, ele move lá um plano, e o seu plano dá certo. Ele consegue falar com Joabe, fala para o rei Davi que se eu não estiver na frente dele, eu vou voltar para as terras de onde eu estava, porque lá eu estava mais feliz. Mas Davi, ele disse: não, então manda Absalão chegar até mim. E aqui vem dizendo no versículo 28, tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, e sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe. Versículo 29, de 2 Samuel capítulo 13. Então disse aos seus servos: vede ali o pedaço de campo de Joabe, porque ele chamava Joabe, e Joabe não vinha. Joabe foi buscar, mas não vinha. Então ele falou: vamos colocar fogo lá nas terras de Joabe. Joabe vai vir correndo, e aí eu falarei com ele. E realmente ele colocou fogo, seus empregados foram colocar fogo. Joabe: venham. Por que te fizestes isto? Porque te chamei 2 vezes, você não veio. Então ele falou: eu quero ter uma audiência com o rei. E Joabe proveu tudo isso daí e foi lá. E aí, Absalão, ele ficou tão do outro lado, ele viveu tão do outro lado, que ele não conseguia mais voltar para os caminhos de Deus. Os planos da cabeça dele já não eram planos de pedir o perdão, se arrepender do erro e ter uma vida nova. Absalão continua ali, tendo ódio, tendo raiva e querendo ser o sucessor de Davi. E ali, olha, vem dizendo aqui no capítulo 15: depois disso Absalão fez aparelhar para si um carro de cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que vinha de alguma outra nação, Absalão é quem julgava, porque todos vinham até Davi para que Davi julgasse o seu problema, a sua situação, para que pudesse resolver de uma melhor forma. Mas só que Absalão, ele estava planejando fazer o quê? Ser o rei, mesmo com o pai vivo ali. E ele começou a fazer, e o povo começou a ir para o lado de Absalão. E Absalão foi para uma cidade de Jerusalém, já tinha mandado, planejado tudo certinho, foi para algumas cidades de Jerusalém, Judá, fez a cabeça daquele povo, e eles queriam declamar já Absalão como rei. Mas para que isso ocorresse, Davi precisava do quê? De morrer. Olha só, o pai precisava de morrer para que o filho pudesse assumir o seu lugar. E Absalão, por sua vez,
planejando tudo ali, ele vai até os soldados, planeja ajuntar toda a nação, para que ele já arrumou alguns dos sacerdotes, alguns dos líderes que estavam junto com Davi, mas não eram homens fiéis, entre aspas, não eram fiéis, e ali começaram a ser também coagidos por Absalão. E chega ao ouvido do rei, Absalão formou um exército e vai vir para cá, para Jerusalém, para exterminar toda a casa de Davi. Olha que situação, um erro cometido por Davi, ali no início com Betseba. Olha as consequências do que ele estava ali. Ele já passou uma vida difícil sendo perseguido, a vida dele toda. Saul perseguia, queria matá-lo de qualquer jeito. Nem assim Davi, naquele momento, ele estava sendo doutrinado, ainda assim, Davi deslizou várias vezes, mas o Senhor conhecia o coração de Davi, sabia que ele fazia as coisas, fez o que ele fez, pediu perdão e depois não praticou mais este ato. É o que nós precisamos de fazer. Deus perdoa os nossos pecados? Perdoa. Quando eu vou com o coração aberto, dobro meus joelhos e clamo ao Senhor, perdoa, Senhor, porque eu sou fraco, a minha carne é fraca, eu caí numa armadilha, mas o Senhor está com o braço estendido para te levantar. E Davi foi levantado pelo Senhor. O Senhor disse para Natã, diz a ele que eu perdoo, mas as consequências daquilo que ele plantou vai continuar. É um prego, que você bate aquele prego numa tábua, numa madeira, aí depois você fala, não, eu vou tirar esse prego, eu vou tampar ele. Você tampou, mas o furo continua ali, você sabia que aquele furo ainda está lá, as consequências estão ali ainda. E Davi, ele colheu várias consequências. Ele primeiramente perdeu Amon, a filha foi abusada pelo próprio irmão. Olha que situação que a família se encontrava, um homem que estava ali para servir a Deus, para servir a nação, o líder estava andando errado, dando mau exemplo para o povo. E ali, depois, a última cartada realmente foi essa de Absalão, querendo o reino do pai, e foi atrás do pai, preparou uma armadilha que Davi pegou os seus soldados, pegou algumas as suas esposas e algumas das concubinas, teve que se retirar do palácio, fugindo novamente, lembrando quando ele estava fugindo e Saul estava perseguindo. Agora quem vai perseguir a Davi é o seu próprio filho. O seu próprio filho está perseguindo a Davi. E ali Davi, ele tira o seu povo. Tirando o povo de lá, viajando, ele passou por algumas coisas difíceis também, algumas situações, porque alguns da casa de Saul ainda estavam vivos ali, e queriam, diz que Davi, ele tomou também o trono de Saul, mas não foi. Saul não queria a proteção de Deus, ficou aí à tona e acabou morrendo. E aqui, Deus tinha falado, você praticou um ato ilícito, às escondidas, mas eu farei que todo Israel veja. Olha só aqui no capítulo 16 de 2 Samuel, Absalão, ele fez a seguinte coisa. Então disse Absalão a Aitofel, dai o vosso conselho sobre que devo me fazer. Disse Aitofel a Absalão, coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com o teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, como o Senhor tinha prometido, ele coabitou com as concubinas de seu pai. Davi fez escondido, o Senhor permitiu que o seu próprio filho tomasse as concubinas e se deitasse com ela diante de todo Israel, para ver que quem mandava ali agora era Absalão.
E Davi, fugindo, Absalão estava querendo montar uma armadilha para poder ir atrás do pai e matá-lo, e trazer o povo de volta para que ele pudesse ser realmente o rei. Mas Davi foi avisado: olha, Absalão vai fazer assim, assim, assim. Só que aí, Davi pediu para os comandantes: olha, Joabe, Asai, vocês não matem Absalão, tragam ele para mim com vida. Tá bom. Todos saíram, soldados se uniram, foram à batalha, o exército de Absalão e o exército de Davi. E Davi, ele destrói o exército de Absalão, 18.000 homens acabam morrendo. E Absalão correndo, fugindo a uma forquilha na floresta, e ele não percebeu, porque ele estava olhando para trás. Quando ele olhou para frente, ele tinha muito cabelo, e o cabelo era muito pesado, ele ficou pendurado pelos cabelos, e o cavalo foi, e ele ficou pendurado na árvore, sem ter como sair dali. E um dos soldados de Davi viu, e disse para Joabe: Joabe, Absalão está ali preso sobre o cabelo. E Joabe falou: por que você já não matou ele? Porque o rei Davi pediu para que não fizéssemos mal a ele. Mas Joabe, por sua vez, pegou a lança, foi lá e atravessou, matando ao filho do rei. Você pensa que Davi, ele se alegrou porque o inimigo tinha morrido, aqueles que queriam o mal, não só de Davi, mas de toda a nação? Você pensa que Davi chegou e foi, festejou e deu uma medalha para Joabe? Pelo contrário, Davi se amargurou, rasgou suas vestes quando soube que Absalão tinha morrido. Até que Joabe chega: quer dizer, Davi, que você não estava preocupado com a nação? Você não estava preocupado com a palavra de Deus, com o reinado do Senhor? Que Absalão pudesse matar todos que estão ao nosso redor, que estão te defendendo, e ainda assim você defenderia seu filho que está no erro? Muitas vezes nós defendemos o erro e não devemos defender. Muitas vezes o erro traz dor, traz consequências, mas se aquele que errou, ele buscar a presença do Senhor, o Senhor perdoa. Ele vai pagar por aquilo que ele fez. Ele vai ficar preso, vai ficar lá detido, mas ele está com o coração voltado para o Senhor. Porque na ilucidez, momento ilúcido que ele se encontrava, porque tem coisas que você faz que muitas vezes você não queria agir daquela forma, mas você vai e comete o erro. Aí o inimigo fala: está vendo, ó, você errou. Você acha que Deus vai te perdoar? Deus perdoa. Deus perdoa. Se você pedir, Deus te perdoa. Mas se você não quiser o perdão de Deus, Ele não pode fazer nada. Aí você vai colher as consequências, segundo a tua vontade, e ali as dores vão vir. E Davi, querendo dizer que amava mais Absalão do que os seus próprios filhos, que iriam ser mortos também, dos demais filhos que iriam ser mortos por Absalão, porque ele não queria ninguém na frente dele, a não ser ele, reinando sobre Israel. E quando vem a notícia, ele começa a chorar, não quer comer, pega cinzas, lança-se sobre a cabeça, e o Joabe vai conversar com ele e fala: Davi, você tem que tomar uma atitude de rei, de líder, ir até o povo, agradecer a Deus pela vitória que Deus te deu, como muitas vitórias no passado, porque Deus está na frente de todas as coisas. E aí Davi realmente, ele enxergou, ele entendeu, entre aspas, um pouquinho, e voltou, porque Deus estava no controle. As guerras que Davi venceu, não foi Davi quem venceu, Deus a venceu por Davi. Davi simplesmente era um instrumento do qual Deus estava ali usando para que pudesse vencer as guerras, como a mim e a você. Deus pode nos usar para a honra e glória do teu nome, para nos promover o caminho correto, para que nós busquemos a paz dentro de uma nação da qual nós estamos vivendo hoje. E ali, tudo aquilo que Davi cometeu no passado, a sua família acabou pagando. Você lembra da história de Acã? Acã pegou aquilo que não era para se pegar na batalha, trouxe para debaixo da sua barraca. Israel perdeu algumas batalhas, e ali Deus falou: há pecado no meio de Israel, elimine o pecado que está no meio de Israel. E Absalão era o pecado que estava no meio de Israel, e ali Absalão precisava realmente de perder a polpa, porque senão ele faria da nação de Israel realmente uma tragédia.
Mas Deus trouxe a liberdade, Deus trouxe a paz. Tanto é que Davi, ele vence e ele volta para o seu reinado, e ali Davi reina por muitos anos, e Betseba acaba tendo um novo filho com Davi, qual esse se chamou Salomão, que seria o herdeiro do trono de Davi. Tanto é que você lê na Bíblia a história de Salomão lá na frente, e nós vamos comentar um pouquinho dessa história. Mas antes teve algumas guerras para que Salomão pudesse realmente estar ali na frente. E você vê que Deus, Ele pede para que nós andemos no caminho dEle, que nós obedecemos a palavra dEle, que nós sejamos luz para o mundo na escuridão. Tudo aquilo que eu fiz de errado, Deus, Ele perdoou. Agora eu tenho que ter uma nova vida, eu tenho que buscar um novo caminho, um caminho de paz, um caminho de amor, um caminho de esperança, um caminho de fé, um caminho de justiça, um caminho que vai me levar às mansões celestiais. Porque se eu não buscar este caminho, não me arrepender dos meus erros, das minhas faltas, as consequências elas serão tristes, porque aquele que não anda no caminho do Senhor, ele anda no caminho do inimigo, e no caminho do inimigo só existe destruição, ambição, ciúmes, traição, morte. Esse é o propósito do inimigo, mas o propósito de Deus é te dar salvação, trazer a você salvação, e Deus quer te salvar. Eu gostaria de cantar esse hino, e gostaria que você prestasse atenção na letra desse hino. Meu Pai querido, amigo fiel, tua bondade é tão vasta como o céu, eu me assombro ao constatar que apesar de tão grandioso, bem ao meu lado tu estás. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei, de joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou, tua graça hoje me alcançou. Paciente mestre, meu Deus, meu Rei, és o autor de toda a bênção que ganhei, que posso dar-te. E o que dizer? Não tenho nada pra ofertar-te, mas meu louvor eu erguerei. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei, de joelhos eu te adorarei, pois
pois tua graça hoje me alcançou. Tua graça hoje me alcançou. Profunda, imensa, tão forte, intensa, profunda, imensa, tão forte, intensa, é bem maior que tudo, enfim. Tua graça hoje me alcançou. Teu amor é o mistério, eu sei, de joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou. Tua graça me alcançou. A graça do Senhor nos alcançou para que pudéssemos abrir os nossos olhos, olharmos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer: muito obrigado, Senhor. Apesar de eu ser um miserável pecador, o Senhor me perdoou e me deu uma nova oportunidade para que eu possa andar nos teus caminhos e ser uma testemunha de ti. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e nos guarda. Esse é o nosso desejo e oração para terça-feira que vem estarmos juntos mais uma vez com o programa Palavra de Fé. Que Deus te abençoe. Amém.